Temos um rei e não um Deus. Idolatria pastoral. Nós chegamos no nosso dia 111 de plano de leitura e eu quero orar com você para nós falarmos sobre esse tema que é muito em voga no tempo que nós vivemos e que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço pela vida do meu irmão e da minha irmã que aqui está. Peço, Pai, que o Senhor esteja nos orientando na Tua palavra, que o Senhor esteja nos conduzindo segundo o Teu querer, segundo o Teu desejo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós lemos 1 Samuel capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 e Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós vimos aqui o povo cansado do sistema de governo em que Israel estava. No capítulo 8 já, os israelitas, eles chamam Samuel, que era, se podemos dizer, a autoridade, o cargo máximo no meio do povo de Israel era o sacerdote, e esse sacerdote era Samuel. E o povo de Israel estava cansado de ter um sacerdote acima deles, que é um representante de Deus, alguém que traz a palavra de Deus. Eles queriam ser parecidos com os povos vizinhos, parecido com os filisteus, parecido com os amorreus, parecido com os povos que inclusive eram inimigos deles. Eles tinham vencido algumas batalhas já contra os filisteus. Ali Samuel estava trazendo, ele era a figura dessa vitória, era Samuel, porque Samuel orava. Temos episódios que Samuel orou, fez um holocausto ali para Deus, e Deus trouxe raios e trovões a ponto de amedrontar os filisteus. Então eles viam isso, mas ainda assim eles queriam ser parecidos com os povos vizinhos. E no capítulo 9, capítulo 10, nós vemos Samuel encontrando um rei para Israel, e esse rei vai se chamar, né, Saul, né? Nós não chegamos a ver a coroação no capítulo 10 sim, Samuel ele unge o Saul como rei e ele é coroado rei em Israel. Uma pessoa de uma família comum se torna rei em Israel porque Deus o escolheu. Não foi Samuel que o escolheu, foi Deus que o escolheu. E eu quero trazer um pouco para hoje que essa situação que Israel está passando, em que eles estão olhando para um sistema de governo, um sistema de relacionamento político, e insatisfeito com aquele sistema, nós vivemos isso no tempo de hoje. Nós vivemos talvez hoje as pessoas não peçam para o pastor, para trocar o pastor da igreja dele para vir um político, alguma coisa, mas as pessoas olham para o pastor e o idolatram como se ele fosse um rei. As pessoas olham para os ministros, para as pessoas que estão no altar e preferem uma pessoa mais pomposa do que uma pessoa simples que pregue a palavra de Deus. Hoje em dia, as igrejas que mais crescem no país crescem em troca de um evangelho mais barato, um evangelho mais simples, em pessoas que prometem coisas para as pessoas que não é promessa da palavra de Deus, não é algo que Deus está compromissado em fazer, e por isso atraem pessoas não convertidas, mas pessoas interessadas em ter bênçãos, em ter dinheiro, em ter suas necessidades satisfeitas. E é o mesmo conceito aqui. As pessoas queriam um rei porque não queriam um Deus todo-poderoso acima deles. As pessoas tinham medo de Deus. As pessoas sabiam que se eles não andassem na linha correta, Deus iria puni-los. Eles iam estar em risco. Eles não queriam manter uma aliança firme com Deus. E é a verdade que existe em muitas igrejas hoje. As pessoas não querem viver uma aliança firme com Deus. Então preferem acreditar em profetas, preferem acreditar em palavras pastorais, não que pastor seja ruim, mas palavras humanas, ao invés de uma pessoa que simplesmente abre a Bíblia e fala a palavra de Deus. Pastores hoje que pregam a palavra de Deus são raros de se encontrar. Você pode vasculhar aí na internet. Hoje as pessoas se pregam muito de revelação, de Deus falou comigo, de experiências particulares, e não em pessoas que pregam a palavra de Deus, que abrem a Bíblia e falam da palavra de Deus, ministram a palavra de Deus. Isso é difícil de achar. Se você tem um pastor que prega a palavra de Deus, parabéns, glória a Deus. Cuide dele, ore por ele, que ele continue ali. Agora, se você está num ministério em que as pessoas não pregam a palavra de Deus, os pastores não pregam a palavra de Deus, ore, busque ao Senhor, converse com a liderança, se tiver algum diálogo, e pergunte, e questione, e vai atrás, porque é seu direito. Você está ali. Eu nunca digo para as pessoas saírem de igreja e trocarem de igreja.
É muito, isso é coisas que tem que ser são muito raras na vida de um cristão. Deus não é bagunçado, Deus não é desorganizado. Mesmo igrejas que não são tão pomposas como algumas aí, ela pode sim ser uma boa igreja. Uma igreja que não tem um pastor famoso, ele pode sim ser uma boa igreja. O pastor simplesmente tem que ser um homem de Deus. O pastor, a pastora que ele está, tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que está compromissado com a obra de Deus, que tem um chamado de Deus, que tem compromisso com o povo, que visita, que ministra, que tem interesse na família, nas famílias da igreja crescer. É isso que é a coisa mais preciosa. E principalmente que esse pastor, além de ter um bom coração, que ele saiba manusear bem a palavra da verdade, como diz a recomendação de Paulo a Timóteo, que invista no conhecimento acadêmico do seu pastor, no conhecimento bíblico do seu pastor. Ele já tem um chamado, você sabe que ele tem um chamado, tem um coração bom, agora incentive-o a crescer, a estudar, a se reciclar em conhecimento bíblico e tudo mais, porque isso vai ser crescimento para a igreja e vai ser uma bênção. Deus se alegra de um povo que teme a Ele, um povo que respeita Ele. Amém? Que Deus abençoe você. Esse é o nosso vídeo. Um forte abraço e tamo junto.